Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima quinta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Temos algumas novidades importantíssimas sobre o nosso Coringão, né? Vamos trazer aqui para o debate com o torcedor. Peço que me sigam nas redes sociais, temos aqui todos os links, principalmente o link do Facebook, tá? A gente está com a meta aí de batermos 10 mil seguidores lá no Facebook, conto com a participação de todos, tem aqui o link na descrição certinho, vamos para cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão, para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS. Aproveitem, temos o link aqui na descrição que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil, clicou, já vai para conversa no WhatsApp, tem o telefone aqui no banner também, né, caso facilite aí para você entrar em contato, falar com a Mais Ágil para antecipar esse valor do FGTS e já fazer um investimento financeiro, fazer uma viagem, comprar algo que você queira, não importa, né, qual seja o seu objetivo, a Mais Ágil é a solução rápida e simples. Então, aproveitem que além disso, teremos um sorteio de uma camisa do nosso Coringão direto com a Mais Ágil para quem fizer a antecipação do FGTS, tá? Então vamos para cima e editor, vamos com as novidades do nosso Coringão, porque já rodamos a vinheta, né? Já rodamos a vinheta. Bom, José Martins, tá? Ele fez os exames ontem sobre o desconforto, né? As dores que ele sentiu aí no jogo contra o América de Cali. E não foi constatado nada nos exames, tá? Isso é uma informação muito importante. Não tem nenhuma lesão no músculo posterior da coxa esquerda do José Martins. Ele ainda sente dores, né? Falou que ainda não tá 100%, não tá confiante, e o Corinthians vai avaliando o atleta até o jogo contra o Mirassol, né? Ele vai sendo avaliado aí dia a dia, tá com dor, não tá, melhorou, qualquer coisa, vão fazer outro exame para entender aí a situação do volante venezuelano da equipe do Corinthians. Outro jogador que vem sendo avaliado pelo nosso departamento médico, esse já há um bom tempo, né? O senhor Rodrigo Garro. Ele voltou a treinar em campo, depois de muito tempo, né? Um treino ainda individual, só com alguns movimentos e tal, para sentir o joelho, tá com dor, não tá, como que está, vamos fortalecendo ali o seu joelho, tal. Mas, cara, já é o primeiro passo, né? O primeiro passo de um avanço para o retorno do Rodrigo Garro. A previsão do departamento médico do Corinthians é que a partir do dia 10, mais ou menos, então daqui 2, 3 dias, o Rodrigo Garro inicia a transição física. Então comece realmente a preparação, né, o condicionamento para voltar a jogar. E aí mais ou menos no dia 20, ele esteja liberado para jogar 20 minutos, 30 minutos, um tempo, né, 45 minutos, para ir retomando o ritmo de jogo. Essa é a programação para o Rodrigo Garro. Então tá aí a imagem dele já treinando, né, correndo, tal, fazendo alguns movimentos. Muito importante, cara, muito importante pra gente. É um jogador, assim, que faz muita falta, né, faz muita falta. E a gente até debateu na live depois do jogo aí contra o América de Cali sobre a questão do posicionamento do Rodrigo Garro. Hoje, com o esquema tático que o Dorival joga, não tem espaço para o Rodrigo Garro. Mas, entendam bem a minha afirmação, tá? Por quê? Porque o Dorival não joga com meio armador. Ele estava jogando com o Carrilho aberto pela direita e o Coronado pela esquerda. Contra o Internacional foi o Romero aberto pela esquerda e o Carrilho pela direita. Então, assim, ele não utiliza esse jogador centralizado. O que teremos que fazer, obviamente, é uma adaptação, né? Qual vai ser o novo esquema que o Dorival vai implementar na equipe do Corinthians com o retorno do Rodrigo Garro, mais ou menos lá para o dia 20. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre Neoquímica Arena, ontem tivemos um anúncio muito bacana, tá? O Corinthians fez até a publicação em 2027, Habemos Copa, que é o seguinte:
Em 2027 teremos a Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil. Divulgaram ontem as sedes, né, onde teremos aí os jogos, e a Neoquímica Arena, obviamente, foi selecionada para termos jogos da Copa do Mundo Feminino, tá? Cara, e aí o Corinthians fez uma brincadeira, né, aquela zoeira nas redes sociais e tal, evento mundial tem que ser na Neoquímica Arena. Inclusive alguns torcedores do Palmeiras ficaram bravos. Pô, mas por que escolheram a Arena e não o Allianz Parque? O Allianz Parque tá mais perto do centro, tal. Ah, eu acho que foi por causa do gramado. Também, né? Também. Um evento de Copa do Mundo, você vai jogar no sintético. Já começa por aí. Fora outros problemas. E mais uma vez, né? Um evento mundial, Copa do Mundo. Tem que ser relacionado ao Corinthians. O dia que nosso rival ganhar o Mundial, se isso acontecer, beleza. Enquanto esse dia não chegar, não tem debate, né? Não existe debate. Neoquímica Arena já recebeu Copa do Mundo masculina em 2014, Olimpíadas em 2016, Copa América em 2019, NFL, né? Já tivemos jogo no ano passado e esse ano teremos novamente. E agora vamos receber em 2027 Copa do Mundo Feminina. E é aí que eu falo para vocês. Como que a gente não consegue um contrato de naming rights que ajude o clube, um contrato bom financeiramente? Porque hoje, esse contrato atual com a Neoquímica é um contrato defasado e é um contrato num valor baixo. Como que o Corinthians, com um estádio com esse potencial, com essas competições que já foram disputadas aqui, não consegue um contrato de naming rights? É o tipo de coisa, cara, que me deixa desacreditado, tá? Em questão de gestão, em questão de, não vem coisa boa por aí, não. Só que tem o outro lado também, né? Das empresas, das marcas, que ficam receosas de vincular a imagem com o Corinthians diante de tanta polêmica que existe dentro do clube. De negociar com um presidente que a gente não sabe se daqui a um mês vai ser o presidente ainda. É esse tipo de coisa que acontece também, tá? Esse tipo de coisa. E aí, já até entrando nesse assunto, né, mudando um pouquinho aí, ontem tivemos uma coletiva de imprensa do nosso Conselho Deliberativo, né, presidido aí pelo Romeu Thoma Júnior. Abriu uma coletiva de imprensa, mais ou menos aí 2 horas e meia de coletiva. Falaram sobre diversos assuntos, tal. Um dos assuntos é sobre o impeachment do Augusto Melo, sobre o caso Vai de Bet, né? Então, um dos pedidos de impeachment, que o Augusto tem 4 pedidos, né? Um dos pedidos é sobre o caso Vai de Bet. O Romeu Thoma Júnior disse que quer esperar o fim do inquérito policial para que se tenha a votação, né? Esperar a investigação oficial para que se tenha a votação no âmbito interno do Corinthians. Ok, tá? Ok. Falaram sobre SAF, sobre esse modelo associativo, e aí foi um grande debate. O Romeu Thoma Júnior falou, SAF nunca. Falou sobre o modelo associativo que temos hoje no Corinthians, o debate, a opinião dos sócios, sobre mudanças no estatuto que eles querem melhorar, que o torcedor está cobrando mudança no estatuto, mas é algo que ele já vem pensando há mais de um ano, que criou uma comissão e que eles vão reformar, que ele fica muito feliz que o torcedor está pedindo essa reforma no estatuto, que é algo que ele já vem fazendo há mais de um ano e tal. Beleza, discurso muito bonito, cara. Muito bonito. Mas na prática, nada, né? Falou sobre gestão de SAF, que se for uma SAF mal gerida, pode levar à falência também, tal, que se tiver um trabalho sério, o Corinthians consegue reverter a dívida, que a mudança do estatuto vai ajudar nisso. Cadê a mudança do estatuto? Se já tem mais de um ano, né, que você falou que tem uma comissão trabalhando em cima dessa mudança. Mais de um ano.
É difícil, cara. As coisas no Corinthians demoram pra andar. Demoram muito, né? Será que esse ano veremos uma mudança no estatuto? Não sei. Não sei. Aí ele falou sobre a questão do direito ao voto para presidente. Ah, porque eu tenho que explicar para os sócios do clube, né? O pessoal que frequenta lá o Parque São Jorge, vai na piscina, que utiliza a área de churrasqueira. Não, eu tenho que explicar para eles que o torcedor quer se tornar sócio para votar para presidente. Que nem todo mundo vai frequentar aqui o Parque São Jorge. Porque esse é o medo deles. Ou seja, esse pessoal que está lá, está interessado na melhora do clube? Tá realmente querendo saber o que acontece, o que não acontece? Tá... Não. O que eles querem saber é, cara, vai começar a ficar lotada aqui a piscina? Quando eu for reservar a churrasqueira, não vai ter vaga? Como que vai ser? Ou o pessoal só quer mesmo votar para presidente? Porque se for, beleza. Se for, tranquilo. Né? Olha como eles se julgam donos do Corinthians. Olha como eles não estão nem aí. E mais, o clube social do Corinthians é um departamento que só dá prejuízo. Prejuízo. E nunca entra em debate. Nunca entra em debate. Outro assunto que nunca entra em debate, ontem perguntaram para o Romeu Thomas Júnior sobre categoria de base, sobre essa fiscalização. Cara, vocês não estão olhando para a categoria de base? Aí o Romeu Thomas Júnior falou, ó, realmente, tivemos até algumas denúncias, estamos investigando, mas eu não posso fazer juízo de valor sobre os atletas. Você não pode, né, Romeu? Você não pode. Eu posso. Eu posso e vou fazer. Sabe por quê? Porque ontem o Corinthians anunciou mais 2 contratações, não anunciou, né? Registrou no bid da CBF mais 2 contratações para a categoria de base. Só na gestão Augusto Melo são 86 contratações para a categoria de base, tá? Vou repetir. Só na gestão Augusto Melo, tá? Então, janeiro do ano passado até agora, dia 8 de maio de 2025, foram 86 contratações na categoria de base. O que me parece é o seguinte, tá? Agora, a impressão que eu tenho de toda essa situação. Que ninguém questiona, porque parece que todo mundo tem participação. Tá? Parece que é algo que funciona dentro do clube. Porque não é possível, cara. Não é possível que você é diretor, que você é conselheiro e você olha o seu time contratando 86 caras para a categoria de base e tá tudo bem. E ninguém fala nada. Você não vê uma matéria em grandes veículos. Agora o contrato do Memphis, meu Deus do céu, não passa uma semana sem sair uma matéria falando do contrato do Memphis. Né? Um dos exemplos que a categoria de base do Corinthians é um assunto proibido, né? Palácios e categoria de base. Assuntos proibidos dentro do Corinthians. Ninguém pode falar nada. 86 contratações. E aí sabe o que aconteceu ontem também? Tivemos um jogo do Brasileirão Sub-20. Atlético Paranaense e Corinthians. O Atlético Paranaense que inclusive está na Série B do Campeonato Brasileiro principal, né? Atlético Paranaense e Corinthians. Sabe quando foi o jogo? 4-0 para o Atlético Paranaense. E o Corinthians fechando 86 contratações para a categoria de base. E a gente não vê resultado. E a gente não vê um lateral direito. A gente não tem um meia. Não aparece um goleiro melhor que o Donelli. Não, sabe? Como pode, cara? Como pode 86 contratações e, de novo, ninguém falar nada? Ó, é tão absurdo, tá? Ó, pensem comigo, é tão absurdo que nem a oposição fala sobre isso. Nem o pessoal que é contra o Augusto Melo fala sobre a categoria de base. É difícil, cara. É bem difícil e eu quero saber a opinião de vocês. Para fecharmos, né, antes de ontem, a gente comentou aí sobre a possibilidade do Corinthians fechar com a Nike, né, eu inclusive coloquei que era uma suposição,
O Augusto Melo tinha falado sobre um contrato bilionário, né, com B, bilionário. Estava buscando aí uma empresa que estava negociando tal. Agora deixa de ser uma suposição e passa a ser uma informação, né? O All Sports divulgou uma matéria, publicou uma matéria, realmente sobre essa negociação do Corinthians com a Adidas. O contrato do Corinthians com a Nike se encerra agora no fim do ano e tem uma renovação automática. O Corinthians não quer renovar, porque a Nike não quer pagar bem. A Nike não está mais dentro do Brasil, né? Eles têm uma representante, uma outra empresa que representa a Nike aqui. Então a distribuição de camisetas do Corinthians não é boa, né? Questão de logística. Se você entra no site, tá faltando camiseta, e é isso, um monte de problema que a gente acompanha aí, né? O torcedor corintiano vem acompanhando há um bom tempo. E o Corinthians começou a conversar com a Adidas. Podemos ter uma resolução no fim do ano. A grande questão para mim é a seguinte: o maior contrato da Adidas no Brasil é com o Flamengo, que eles pagam 70 milhões de reais, tá? É 68, 69 mais ou menos, 70. E aí o Corinthians tá pensando em fechar com a Adidas num valor próximo a isso, porque hoje a Nike paga pro Corinthians 30 milhões por ano. É muito pouco. Não, um pouquinho mais de 2 milhões de reais por mês. Pouquíssimo. Pouquíssimo, tá? O questionamento que eu tenho agora é o seguinte: da conta que o Augusto Melo fez. Se é um contrato, vamos colocar ali 60 milhões de reais, e você está considerando um contrato de 1 bilhão, o contrato tem que ser mais ou menos de 20 anos. A não ser que já tenham reajustes programados nesse contrato. Aí você pode ir diminuindo o tempo para bater esse 1 bilhão que você falou. E mais, pelo menos vamos jogar aí 10 anos de contrato, né? 10 anos, com reajustes, tal, pra gente bater esse 1 bilhão. Não dá pra você chegar agora e falar que vai fechar um contrato de 1 bilhão que vai equilibrar as receitas do Corinthians, porque é um contrato de 10 anos. Em 10 anos você tem despesas. Não é um contrato de 1 bilhão agora, né? Em 2026, ano que vem. O ano que vem vai cair 1 bilhão na nossa conta pra gente. Não. Todo ano vai cair ali 60, 70 milhões. É isso. É como se fosse mais um patrocinador. Tá? Então, eu quero entender um pouco mais dessa explicação do Augusto, né? De, um contrato de 1 bilhão que vai ajudar a gente, isso e aquilo, porque a conta ainda não fechou, né? A conta ainda não fechou e a gente aguarda mais atualizações nesse sentido. Quero saber a opinião do torcedor sobre tudo isso que a gente falou, né? Rodrigo Garro, José Martinez, Neoquímica Arena, Copa do Mundo Feminina, a coletiva do senhor Romeu Thomas Jr., né? Os debates dentro dessa coletiva, contratações para a categoria de base e o contrato com a Adidas. Tamo junto, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!